Entrando com essa musiquinha aqui pra vocês hoje, pessoal, que rapidinho, pra gente relembrar o que a gente fez aqui. Fazendo a provinha da semana que vem. Feliz? Não, não sei, mas... Então, galera, vamos lá. Revisão do primeiro bimestre. Primeiro a gente tem que lembrar os conteúdos que estarão na avaliaçãozinha lá sobre o primeiro bimestre. Área de figuras planas, semelhanças de triângulos e teorema de Pitágoras. Isso na minha parte da prova, certo? Lembrem-se que vocês também terão um pouquinho de questões lá de matemática aplicada que serão com o Walter. Qualquer coisa, entre em contato com ele. Então vamos relembrar aqui as nossas coisinhas. Nós temos aqui, ó, só para vocês relembrarem, esse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou disponibilizar para vocês no GR8. Então aqui nós temos todas as formulazinhas de área que vocês vão precisar para conseguir trabalhar lá na prova de vocês, tá? Então, lembrando aqui nossas figuras, temos aqui primeiro alguns quadriláteros, né? Quadrado, losango, retângulo, trapézio, tem o paralelogramo aqui também. E depois temos a fórmula do círculo e a fórmula do triângulo. Vamos fazer esse exemplo 1 aqui, só para vocês relembrarem como é que a gente vai fazer. Para calcular as áreas dessas figuras aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma separaçãozinha aqui, para a gente conseguir ter uma área de trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, a nossa primeira figura, a gente consegue reconhecer como um trapézio, certo? Então, para a gente calcular a área desse trapézio, simples, a gente pode até voltar aí na formulazinha que você quiser lembrar, ó. Trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vamos lá. A área aqui desse trapézio será base maior, que é 10, mais a base menor, que é 6. Todo mundo vezes a altura, que é 5. E depois dividido por 2. Então, a área desse trapézio aqui vai ser 16 vezes 5 dividido por 2. Como eu já falei para vocês, a gente pode pegar a parte que é par e dividir por 2, que vai dar 8. Então, vai dar 8 vezes 5, que é igual a 40, certo? Aqui ele não falou unidade de medida, mas vamos supor que sejam todos centímetros. Então, vamos colocar aqui 40 o quê? Centímetros quadrados. Para essa daqui, a gente vai ter que lembrar, para esse quadrado aqui, a gente vai ter que lembrar de uma coisinha aqui, galera. Esse 8, que é a única medida que ele falou pra gente, é medida de diagonal. Essa é minha diagonal aqui que vale 8. Então, o meu lado é quem eu preciso descobrir para a gente conseguir fazer o cálculo da área desse quadrado. Porque a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Agora, lembre-se disso aqui também, ó. A diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2. Então, nós teremos aqui, ó, para calcular a área, a gente vai precisar primeiro calcular quanto que é o lado. Eu sei que a diagonal é 8, então teremos 8 é igual a lado raiz de 2. Então, meu lado vai ser igual a 8 dividido por raiz de 2. Dividido por raiz de 2. Eu não vou mexer naquele aqui agora, não. Eu vou deixar assim. Esse aqui é um número irracional, não vai dar uma divisão exata, vai dar um número irracional aqui. Vamos jogar ele para cá. Olha o que vai acontecer. Nós teremos o 8 sobre raiz de 2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, a divisão. Quando a gente eleva dois termos da divisão ao quadrado, os dois termos estão sendo elevados, né? Então, 8 ao quadrado vai dar 64. E aqui, a raiz de 2 ao quadrado simplesmente corta as duas operações e me sobra só o 2. Então, para esse caso aqui, a minha área vai ser igual a 32 centímetros quadrados, no caso. Beleza? Aqui nós teremos um losango. Como é que é a área do losango? É diagonal vezes diagonal e depois dividir todo mundo por 2. Aqui está mostrando só a metade da diagonal. Então, aqui eu tenho mais 5. Parece que eu estou falando igual baiano, gente. Que é isso? Tô doido. Aqui eu tenho mais 4. Eu estou gravando isso tarde. Eu sono. Então, significa que essa diagonal toda aqui é 8 e essa aqui toda é 10. Então, a gente vai ter, ó, 10. Esse parênteses aqui. 10 vezes 8. 10 vezes 8. Dividido por 2. Então, minha área desse losango vai ser 8 dividido por 2 é 4. 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados.
Aqui, ó, característica legal aqui, ó, do meu triângulo retângulo. Independente da forma que eu colocar ele aqui, para calcular a área, eu posso utilizar base e altura como sendo os meus catetos. Porque observa, se eu desenhar o meu triângulo retângulo, esse mesmo triângulo retângulo que está aqui na figura, se eu desenhar ele assim, ó, invertido, com um ângulo de 90 graus para baixo agora, eu vou ter o 8 aqui, eu vou ter o 8 não, o 6 aqui, né, que eu desenhei menorzinho. O 6 aqui, o 8 aqui e o 10 aqui. Então, meu 8 vai ser minha base e meu 6 vai ser a altura, da mesma forma, ok? Então, aqui nós temos que a área vai ser 8 vezes 6, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, eu posso colocar aqui, ó, o 6 dividido por 2 vai dar 3, e o 3 vezes 8 vai dar 24. Então, aqui nós temos 24 centímetros quadrados, tá bom? E por último, essa de cá, eu já tenho a base e já tenho a minha altura. É só jogar na fórmula da área. Então, minha área, a base que é 6, vezes a altura que é 5, e dividido por 2. Então, nós temos aqui ó, a altura do triângulo, beleza? A altura é 5. Então, a minha área aqui vai ser 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Fechamos aí, então, galera, essa parte de áreas. Vamos para a próxima. Aqui, nós vamos revisar agora a parte de semelhança de triângulos, que é o segundo conteúdo que a gente tem lá. Lembrando, dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Lembram disso? Né? Os lados homólogos são aqueles que estão de frente para o mesmo ângulo. Observa aqui, ó, 3 linhas é o ladinho com 2 linhas. Ângulo de 3 linhas é o ladinho com 2 linhas. Então, eles são meus lados homólogos, que estão de frente para o mesmo ângulo. Sempre que você observar que dois triângulos são semelhantes, você vai observar de acordo com os seus critérios de semelhança, que eu sei que vocês têm anotados no caderninho. Revisem lá os critérios de semelhança. Mas sempre que você entender que dois triângulos são semelhantes, você vai aplicar as razões de semelhança, que são essas aqui, ó, as razões, sempre lado homólogo sobre lado homólogo, ok? Então, coloquei uma regra, lembre-se que coloque sempre a regra. É esquerda em cima do da direita, esquerda em cima do da direita. Para não ter erro e você não confundir, trocar a bola aí na hora da conta errada. Então, vamos lá. Colocando aqui os dois lados homólogos, são tais que um deles está em um dos triângulos e ambos são opostos a ângulos congruentes, igual eu falei para vocês. Sendo K a razão entre os lados homólogos, K é chamada razão de semelhança de triângulos. K é a minha razão, que vai ser a mesma para todas as divisões de lados homólogos, que é isso que significa razão de semelhança. Se eu dividir esse por esse, tem que dar a mesma coisa que esse por esse, e tem que dar a mesma coisa que esse por esse. E esse resultado dessa divisão é a bendita razão de semelhança que está aqui, tá bom? Então, continuando, vamos fazer um exemplo aqui para vocês relembrarem. Os triângulos ABC e PQR são semelhantes. Determine x e y. Ele já afirmou aqui que os nossos triângulos são semelhantes, correto? Então, a gente vai ter que avaliar aqui agora quem é homólogo a quem. Lembrando que sempre vai ser o lado oposto ao ângulo igual. Então, vamos começar para esse ângulozinho aqui de duas linhas. Esse ângulo agudo de duas linhas. Quem está oposto a ele é o 20. Então, eu vou marcar o 20 de vermelho. Vou vir no outro triângulo, vou procurar o agudo de duas linhas. Quem que é o oposto a ele? O 10. Vou marcar ele de vermelho. Vou pegar a cor verde agora para eu marcar o próximo. O ângulo agudo de uma linha só. Quem está oposto é o x. Então, vou marcar o x. O ângulo agudo de uma linha. Quem está oposto é o 8. Vou marcar com verde. Eu estou falando agudo, gente, porque é ângulo menor que 90 graus. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse ângulo aqui é maior que 90, né? Se fosse para ser 90 graus, ia estar aqui assim. Então, ele é maior que 90. Ângulo agudo é o menor que 90 e ângulo obtuso é o maior que 90. Então, por isso que nós temos o ângulo agudo de uma linha, que é esse e esse daqui, e o ângulo obtuso de uma linha, que é esse daqui e esse daqui. E é o que sobrou, que vão ser homólogos agora também. Em frente ao ângulo obtuso, é o 28 no de cá, que eu marquei com azul. E em frente ao ângulo obtuso é o lado y aqui, que eu vou marcar de azul. Então, para a gente encontrar x e y, vamos aplicar as relações.
lado homólogo sobre lado homólogo. E eu vou colocar os da direita em cima os da esquerda em cima do da direita. Então, eu vou começar. X sobre, quem que é o lado homólogo dele de lá? Olha lá, é o 8, que é o verdinho. Tem que ser igual a, vou pegar o 20 agora. Quem que é o lado homólogo a 20 lá no outro? É o 10, que é o vermelhinho. E tem que ser igual a o 28 sobre o lado homólogo dele no outro triângulo, que é o meu y. Aí a gente pega parte por parte aqui e encontra as nossas incógnitas. Vou pegar esse pedacinho aqui primeiro. Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicando cruzado. X vezes 10, 10x. 8 vezes 20, 8 vezes 2, 16. Então, adicionando o zero ali do 20, né, 160. Então, meu x vai ser igual a 160 dividido por 10. Então, meu x vai ser igual a 16. Simples demais, já sei o x. Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui, ó, para eu encontrar o meu y. Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicando cruzado. Y vezes 20, nós teremos 20y, que vai ser igual a 28 vezes 10, que é igual a 280. Então, meu y vai ser igual a 280 dividido por 20. A gente pode cortar esses dois zeros aqui, então sobra 28 dividido por 2, que é igual a 14. Então, meu y vale 14. Então, lembrem-se, para aplicar a razão de semelhança, para aplicar a semelhança de triângulos aqui, você tem que primeiro entender quem são os lados homólogos, porque as razões vai ser sempre entre eles, ok? Para você conseguir aplicar aqui. Quando você aplica as razões, você resolve simplesmente com a regrinha de 3 simples, ok? E agora, por último, revisando o nosso último conteúdo, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras ele tem a ver com quem? Com o triângulo retângulo. Eu seleciono aqui, triângulo retângulo. Então, o que é o triângulo retângulo? É uma figura geométrica, é um triângulo que tem um ângulo interno igual a 90 graus. Igual a nossa figurinha aqui, ó, é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. O enunciado do teorema é: a soma dos quadrados dos seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É esse o meu teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas quem que é esses doidos aí, dessa hipotenusa, desse cateto? Quem que é esses malucos aí? São os nossos lados do nosso triângulo. Os lados que formam o ângulo de 90 graus, estão vendo aqui, ó? Ângulo de 90 graus está aqui. Esses lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são os meus catetos. Então, são quem a gente chama de B e C, ali na nossa formulazinha. E a nossa hipotenusa é aquele lado que está de frente, ele está oposto aqui ao meu ângulo de 90 graus. Ele não forma ele está oposto. E é quem a gente chamou ali na formulazinha de A, tá bom? Então, a hipotenusa é quem está oposto ao ângulo de 90 graus, né? É o lado oposto ao de 90 graus. E os meus catetos são os lados que formam esse ângulo de 90 graus no meu triângulo. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto, como eu disse para vocês. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus, como a gente já acabou de concluir. Então, vamos fazer um exemplo aqui para finalizar essa revisão. Durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Vamos ver aqui então? Ele disse aqui que a minha escada tem 10 metros. Essa foi a primeira informação. Isso significa que vocês estão vendo que está formando um triângulo retângulo aqui, né? Isso significa que essa parte da escada aqui, ó, tem 10 metros. Ele me disse que essa escada está a 1 metro do chão. Então, essa distância aqui do chão é 1 metro. Isso vai importar para a gente porque a gente fazendo esse triângulo retângulo aqui, a gente vai encontrar esse pedaço aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui, formando o triângulo. Então, para eu saber a altura do apartamento,
Então, eu preciso somar no finalzinho mais esse 1 metro, que é a distância que a escada está do chão. E ele disse que esse caminhão está afastado 6 metros do edifício. Então, aqui é 6. Então, nós vamos ter um triângulo retângulo seguinte aqui, ó. Nós temos a altura, que é a que a gente quer encontrar. Nós temos a escada, que vale 10 de comprimento. E nós temos aqui essa distância do caminhão, que vale 6. E aqui essa altura aqui sendo x, que é a que a gente quer descobrir. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Primeiro, o ângulo de 90 graus está aqui. Beleza. Então, quem está formando esse ângulo de 90 graus? O x e o 6. Então, eles são os meus catetos. Então, a minha hipotenusa é o 10. Sempre comece pela hipotenusa, sendo ela o valor que você tem ou sendo ela o valor que você quer descobrir. Dependente, a fórmula começa pela hipotenusa. Então, você começa com a hipotenusa ao quadrado, que nesse caso a hipotenusa vale 10. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a 1 dos catetos ao quadrado, que é o 6, mais o outro cateto ao quadrado, que é o x. Então, nós teremos aqui, ó, 100 vai ser igual a 36 mais x ao quadrado. O 36 vai passar para cá negativo, então nós teremos 100 menos 36, que é igual a x ao quadrado. O que eu fiz aqui? Por que eu não passei o x para lá negativo, blá, 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 blá? Não, gente, a gente não precisa necessariamente deixar sempre um número do lado direito e a letra do lado esquerdo. Não, a gente precisa deixar cada um de um lado. Tá vendo aqui que eu deixei os números todos do lado de cá e a letrinha de lá? Eu fiz dessa forma porque aqui eu não precisaria mexer com o jogo de sinal. Tá todo mundo no seu cantinho. Não precisa mexer com o x negativo, com o jogo de sinal, nem nada. Então fica mais fácil. X menos 36 vai ser igual a 64. Então 64 é igual a x ao quadrado. Agora, se eu inverter aqui esses dois, só um termo de cada lado, sem mudar nenhum sinal, não vai mudar nada. 64 é igual a x ao quadrado, e x ao quadrado é igual a 64, é a mesma coisa. Isso que está aqui e isso que está aqui é a mesma coisa. Você pode ver que quando você lê, você está dizendo a mesma coisa. Então, vamos lá. Meu x vai ser igual a raiz de 64. Então, meu x é igual a 8. Então, qual que é a minha resposta? Qual que é a altura do apartamento em relação ao chão? 8 metros? Não, esqueceu do 1 aqui, ó. 9 metros. Porque esse pedacinho aqui vale 8. Mas você tem que lembrar que daqui até o chão a gente ainda tem 1. Então, a altura desse apartamento até o chão é 9 metros. Então, qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui ou me comunicar lá no grupo ou no fórum do GR8. Até mais, pessoas. Valeu, obrigada, tchau.